Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Suzana e você está no canal Trama Tapete. Uhul! O que você está tramando aí? Me conta. Bom, agora, aqui para mim é uma terça-feira. Oi? Pera aí que a mamãe vai preparar um café. Você quer tomar leitinho? É? Vou preparar um leitinho. Agora aqui para mim são 8 horas. Opa! São 8 horas da manhã de uma terça-feira. Acabei de chegar da escola. Fui levar o Rabizinho, graças a Deus. E quero compartilhar com vocês algumas coisas, né? Algumas percepções que eu tenho tido com relação a essa primeira semana completa, né? Que ele foi para a escolinha. Porque a primeira semana não contei, porque foram só 3 dias. E era esperado, né? Todo aquele turbilhão de emoções que aconteceu. Mas aí ele já teve uma semana completa e eu quero vir compartilhar um pouco mais dessa experiência com vocês. Su, você não vai mais falar sobre crochê? Vou. Só que a gente não pode esquecer, gente, que a vida da crocheteira não é só fazer crochê, não é só fazer comprinha, não é só encomenda. Existe uma pessoa por trás da empresa de crochê, né? No caso aqui, Trama Tapete. Quem é a pessoa por trás da empresa Trama Tapete? Sou eu, a Suzana. E essa pessoa tem vida, tem filhos, né? Então eu acho bacana também compartilhar com vocês, ó. Tem que pintar aqui, tá vendo? O povo passa aqui para ir ao banheiro, que o banheiro é bem aqui, ó. E aí o povo coloca a mão ali e suja, né? Então, existe, né? Vida, existem crianças que aparecem no meio do vídeo e que a gente tem que cortar o vídeo por causa disso. Olha só, eu vou preparar o café. Ela fala oi, Maia, peraí. Calma aí. Fala oi. Oiê, tudo bem? Ai, que coisa mais linda. E aí, eu vou preparar um café e volto pra gente continuar esse bate-papo, tá certo? Mas, antes disso, se você ainda não se inscreveu, então aproveita a oportunidade, deixa seu like, faz um comentário bem legal aí, que eu tenho certeza que alguma coisa que eu vou falar aqui pra você vai ser útil, tá certo? Eu já volto. Eu vou agora pegar o meu chocolate. Suzana, mas isso aí é feito para fazer bolo. É feito para fazer bolo, sim. Só que a Maia, maravilhosa, minha lindíssima bebezinha, pegou o meu Toddy, gente. E foi até bom, né? Porque Toddy é coisa para criança, nem para criança, porque é açúcar puro. E aí eu tinha esse daqui. Aí eu fui dar uma olhada aqui, ó. Cadê? E aqui fala que pode fazer, ó, calda de chocolate, bebida quente, enfim. Aí eu falei, dá para fazer. Então eu tô acabando com ele que tava parado aqui. E, gente, uma curiosidade, eu não gostava de bolo de chocolate. Mas de uns tempos pra cá, eu estou apaixonadinha no bolo de chocolate. Então, ele tava parado aqui porque eu não gostava de bolo, mas agora eu passei a gostar. Aí, eu até tava falando dele pra Rosiane, né? Falei pra ela que não tinha açúcar, mas ele tem sim, ó, ingredientes. O primeiro é cacau em pó, o segundo é açúcar e o terceiro é aromatizante. Só que o açúcar que tem nele, gente, eu acho que é mínimo, sabe? Porque você coloca ele puro e ele não tem gosto de açúcar, sabe? Ele não é doce, não. Eu acho que o cacau, né, consegue tirar ali aquele sabor, né, do açúcar. Porque a maioria das coisas não tem sabor da coisa, né? Tem o sabor do açúcar, né? O açúcar, o sal, ele dá uma mascarada no sabor das coisas, né? Então a gente tem que cuidar com isso. Mas, Su, mas você vai falar de comida ou vai falar do que você se propôs a falar, né? Que, gente, eu não sei nem... Olha, nem esquentou ainda. Eu não sei nem qual que vai ser o título desse vídeo aqui. Mas acho que vai ser minhas primeiras impressões da primeira semana de aula, sei lá, alguma coisa assim. E aí, o que eu percebi, tá? Que a melhor decisão que eu tomei foi esperar para colocar o Ravi na escola. Lembrando que as coisas que eu estou falando aqui, eu gosto sempre de reforçar isso, né? Para que não fique nenhum mal entendido. Não são verdade absoluta, eu não sou a dona da verdade, nem nada disso, nem quero ser, gente, nem tenho essa intenção, né? A minha intenção aqui é deixar registrado a minha trajetória com relação a essa fase da vida que nós estamos vivendo, né? A fase escolar,
que é tão temida pelos pais e que também foi muito temida por mim. Como eu falei para vocês nos 2 primeiros vídeos, e aliás, se você ainda não assistiu, está super convidado, está super convidada a assistir os 2 primeiros vídeos que eu fiz falando sobre este assunto, né? A vida escolar das crianças. Então a gente tem muito temor, né? Justamente por não saber muito bem o que esperar, como que a sua criança vai se comportar, como que a gente também vai se comportar no meio desse processo todo e como que vai ficar a rotina da casa e tudo, né? Então eu quero trazer para vocês a minha percepção a fim de deixar registrado para mim mesma, né? Porque depois eu vou enfrentar isso de novo com a Maia. E sim, a gente tem uma tendência a esquecer o que se passou, né? E também a fim de compartilhar a experiência com outras pessoas que de repente tá para enfrentar isso e trazer uma percepção positiva, né? Porque a maioria das coisas que a gente vê, a gente falando que deu tudo errado, que a criança chorou muito e que aconteceu isso, só coisa ruim. Isso, ninguém pode compartilhar as experiências ruins. Gente, cada um faz o que quiser. Mas eu digo assim, que tem gente que parece que tem prazer de assustar, de aterrorizar aquela pessoa que está passando por aquilo pela primeira vez. Você percebe que alguns dos relatos não tem só o intuito de te informar, mas de te assustar mesmo. Ai, você vai ver, vai acontecer isso, aquilo com você. E não é bem assim. Cada caso é um ritmo, cada criança é um ritmo, cada um de nós somos únicos, né? Nós somos seres únicos, Deus quis assim, né? E por alguma razão. E muito bom que isso é assim, né? Por isso que se fala que cada experiência é única, né? É única assim. Cada um tem a sua percepção daquilo e cada um decide enfrentar e olhar para as coisas de uma maneira muito especial. Ó, já tem 6 minutos de vídeo. Talvez eu vou ter que dividir. Beleza. Dito tudo isso, então vamos voltar aqui para a reflexão. Número 1, né? Se eu depois esquecer os números, vocês já sabem. Oi. Eu não quero, não. Não quero. Você vai voltar para a piscina? Então volta lá para a piscina. Tá calor. Gente, nesse momento aqui, são 8 horas da manhã, tá marcando 26 graus, 28 graus, 26 graus. Tá muito quente, né? A gente tá enfrentando uma onda de calor. Enfim, não põe a mão aí que vai queimar sua mãozinha, tá? E aí, a melhor coisa que eu fiz foi esperar para colocar o Ravi na escolinha, depois que ele já... Peraí. E por que eu acho que a melhor coisa foi colocar ele já com 4 para 5 anos, né? Daqui a pouquinho ele vai fazer 5 anos. Porque eu tinha uma preocupação de colocar ele na escolinha só quando ele conseguisse contar muito bem as coisas que acontecem ou que fizeram para ele. Também tinha uma preocupação de que ele soubesse já se alimentar sozinho, que ele fosse um pouco mais independente, sabe? Então que ele conseguisse expressar melhor e entender um pouco melhor as suas emoções, que ele pudesse já se trocar e se limpar sozinho. Esse tipo de cuidado eu tive, sabe? Só que aquela coisa, enquanto ele ficou em casa comigo, gente, em nenhum momento eu deixei o Ravi boiando na vida, sabe? Não, eu fui ensinando para ele as coisas básicas do dia a dia, como números, cores, músicas, né? Muita leitura, eu gosto muito de ler livro para eles, eu gosto muito de ler. Então deu certo, porque eu sempre quis, quando eu tivesse filhos, praticar bastante leitura com eles. Ensinei as letras. Hoje o Ravi sabe escrever o nome dele. Oi, meu amor. Leite. Tá tomando seu leitinho? Então toma seu leitinho. E aí, então eu tive essas preocupações. É claro, gente, que eu consegui ficar em casa com o Ravi, né? Porque foi um acordo que eu fiz com meu marido. Olha, quando eu engravidar, eu não quero colocar as crianças numa creche, né? Eu queria ter 3 filhos, mas depois que eu tive o primeiro e depois que eu tive a segunda, eu parei aqui. Pelo menos é da minha vontade, né? Que eu tenha só eles 2. Só o Senhor sabe qual é a vontade dele, mas eu estou me cuidando, né? Enfim. E aí, eu falava pra ele assim, olha, quando eu engravidar, eu quero ficar em casa pra eu fazer toda essa trajetória até que ele possa ir pro mundo, né? E aí, escolinha, enfim, frequentar outros ambientes que não só a casa dele, né? Porque pra mim, gente, é muito importante, sabe? Que esse primeiro período da criança seja ali no contato com os pais, né? E aí, aquele olho no olho, aquela coisa mais assim... Esses primeiros 4 anos, na minha visão, tem que ser assim, né? Oi, meu amor. E aí, então, eu esperei, sabe? E fui muito criticada, gente.
Nossa, o tanto que eu fui criticada. Que não pode, que o menino tem que entrar na escola, que você tem que parar com essas besteiras. Lá na escola vão tirar a fralda dele. Lá na escola, e era justamente isso que eu não queria. Que outras pessoas, que pessoas estranhas ficassem tocando as partes do corpo dele. Apesar que desde bebezinho eu sempre ensinei pra ele, que eu também, como eu falei pra vocês, são dicas que eu tô trazendo aqui, né? Então sempre ensinei pra ele sobre as partes do corpo, quem pode tocar, onde que pode tocar, bem como... Que foi? Queimou sua mãozinha? E aí sempre ensinei pra ele. Da mesma maneira que eu ensinei sobre ele, eu ensinei sobre os outros. Que ele não pode ficar tocando na partes íntimas das pessoas, tal, tal, tal. Enfim. Então as pessoas falavam, vai, coloca ele, que o desenvolvimento dele vai ser muito melhor. Não sei o quê. E, gente, de verdade, quando a gente foi pra reunião, né, que foi o primeiro contato ali, eu já tomei um grande baque. Porque eu falei, nossa, eu percebia que o Ravi era diferente, sabe? Ele já estava um pouco à frente daquele ciclo de crianças ali, né? E um pouco à frente no sentido assim, quando as mães que estavam ali, algumas mães, né, começaram a falar, mas pro, quem que vai trocar a fralda do fulano? Mas pro, gente, a gente tá falando de crianças de 4 anos, tá? E detalhe, não são crianças neuroatípicas, tá? Estou falando de crianças atípicas, crianças típicas, né? Comuns. Então, assim, eu estou falando de crianças típicas e não atípicas, né? Na sala do Ravi, inclusive, tem acho que 4 crianças atípicas, né? Precisam de um suporte diferenciado e isso é normal, faz parte. Aí as mães, olha, quem vai trocar a fralda de fulano? Aí a outra, mas quem que vai limpar fulano? Aí a outra, mas quem que vai ajudar fulano a se alimentar? A professora falou, gente, com exceção das crianças atípicas, as crianças típicas vão ter que aprender a fazer as coisas sozinhas. Ou vocês vão ensinando em casa, ou eles vão aprendendo aqui, porque aqui não vai ter gente para ficar dando esse suporte que, né, como vocês estão falando, essas crianças precisam. Gente, já tá com 12 minutos, eu vou fazer a parte 2, tá? Porque é isso. Tá bom? Então eu espero você lá na parte 2. Beijo pra você e até a próxima.